Nunca pensei que fosse escrever isso aqui, mas talvez seja o único lugar onde alguém possa entender. Estou com 59 anos agora. E há pouco mais de um ano, eu realmente acreditei que ia viver o melhor capítulo da minha vida. Acreditei mesmo, de olhos fechados. Pela primeira vez, eu me senti livre. Eu tinha acabado de me aposentar depois de 33 anos trabalhando como servidor público em uma repartição pequena. Não era um emprego ruim, mas também nunca foi um sonho. Era só o que deu pra fazer. Paguei contas, botei comida na mesa, vi minha filha crescer, consegui manter um casamento de pé por mais tempo do que muita gente consegue hoje. Mas nunca tive tempo pra mim. Nunca. E aí, quando finalmente assinei os papéis da aposentadoria, eu senti um gosto estranho, mas bom. Era o gosto da liberdade. No começo, minha ideia era descansar. Ir pra academia, talvez pescar uma vez ou outra, dormir até mais tarde. Mas bastaram 3 semanas em casa para eu perceber que aquilo não ia me preencher. Eu andava de um cômodo pro outro sem saber o que fazer. Minha mulher ainda trabalhava fora. Minha filha já morava com o namorado. E eu? Eu tava ali, esperando a vida passar. Foi num desses dias longos demais que eu encontrei, por acaso, um caderno antigo. Ele estava escondido no fundo da gaveta do escritório, embaixo de umas contas velhas. Era o caderno onde eu anotava ideias quando era mais novo. Coisas que eu queria fazer, lugares que eu sonhava conhecer, negócios que eu imaginava abrir um dia. Tinha uma lista ali. Uma lista de sonhos que eu nunca tive coragem de seguir. E no meio deles, uma ideia bem rabiscada. Abrir uma pequena padaria artesanal. Não sei dizer por que aquilo me pegou de um jeito diferente naquele dia. Talvez fosse saudade de algo que eu nunca vivi. Talvez fosse só tédio. Mas passei aquela noite toda acordado, pesquisando fornecedores, anotando receitas, vendo vídeos de panificação no YouTube. E quando o sol nasceu, eu já tinha decidido. Eu ia tentar. Pela primeira vez na vida, eu ia tentar viver um sonho meu. A primeira coisa que fiz foi vender meu carro. Doeu. Era um Corolla 2014 que eu cuidava como se fosse um filho. Mas eu precisava do dinheiro para começar. Depois fui ao banco e saquei minha aposentadoria integral. Uma grana que eu planejava guardar, claro, mas que agora ia virar investimento. Achei um ponto bom na esquina de uma rua movimentada do bairro e assinei o contrato de aluguel com a mão tremendo. A reação da minha esposa foi de incredulidade. Ela perguntou se eu tinha enlouquecido. Minha filha... Bom, minha filha só riu. Um riso curto, sem alma, como quem já sabe que vai dar errado. Vai abrir uma padaria, pai? Agora? Com 58 anos? Eu engoli seco, mas mantive a pose. Eu acreditava. Os primeiros dias foram mágicos. Sério. A sensação de abrir a porta de manhã, de ver os pães quentinhos saindo do forno, de atender os primeiros clientes. Aquilo me dava vida. Gente que passava e dizia: "Nossa, que cheiro bom!" Ou "Fazia tempo que não comia um pão assim." Eu sorria como um menino. Voltei a acordar cedo com vontade. Voltei a sentir orgulho de mim. Minha esposa começou a ajudar aos fins de semana. E até minha filha apareceu um dia para buscar uns croissants. Não elogiou, mas também não criticou. E por um tempo eu achei que aquilo ia dar certo. Eu via o negócio crescendo devagar, mas crescendo. Acreditava que, com esforço, daria para manter. Mas o tempo é cruel com quem sonha fora da hora certa. 3 meses depois, o aluguel aumentou absurdamente. O fornecedor principal mudou os preços. E como se fosse combinado, os clientes começaram a sumir. Um mercado grande abriu ali perto, com pão francês a 0,25. Não tinha como competir. As contas começaram a se acumular. Meu sorriso foi sumindo. Tentei promoções, parcerias com cafés, até vender pelo Instagram. Mas nada dava certo. O pouco que entrava ia embora em 2 dias. Minha esposa passou a voltar do trabalho mais fria. Um dia, soltou um "eu te avisei." E doeu mais do que qualquer boleto vencido. Fechei as portas em silêncio. Ninguém fez escândalo. Só deixei de abrir num sábado e pronto. Era como se nunca tivesse existido. Voltei para casa, olhei para o teto por horas e pensei: eu sou mesmo um fracasso? Mas o pior ainda viria. 2 semanas depois, teve um jantar na casa da minha filha. Ela chamou a família toda. Eu, minha esposa, sogros, alguns amigos. Era para comemorar o aniversário do namorado dela. Eu fui. Não queria ir, mas fui. No meio do jantar, alguém comentou sobre empreender, sobre negócios próprios, sobre sonhos. E aí ela, minha filha, soltou aquilo. Olha, eu sou a favor de sonhar, mas com responsabilidade.
Gente como meu pai, que sai gastando tudo da aposentadoria achando que vai virar empresário? Não dá, né? Tem gente que simplesmente não nasceu pra isso. Todo mundo riu, meio desconcertado. Alguns tentaram mudar de assunto. Eu não disse uma palavra. Senti meu rosto queimar. Senti um gosto de pão queimado na boca. Mas fiquei quieto, porque no fundo, uma parte de mim acreditava que ela estava certa. Aquela noite me quebrou por dentro. Demorei semanas para conseguir sair de casa sem me sentir ridículo. Eu tinha apostado tudo em um sonho, e tudo que ganhei foi vergonha. Mas essa história ainda não terminou. Não sei se vocês já passaram por isso. Aquela sensação de andar na rua com medo de ser reconhecido. Não porque você fez algo terrível, mas porque fracassou. E pior, fracassou em público, com testemunhas. Gente que um dia te elogiou e agora finge que não te viu. Gente da vizinhança que passa e desvia o olhar. Não é rejeição aberta. É o silêncio. É o vácuo. Foi nesse lugar que eu me vi logo depois de fechar as portas da padaria. As semanas que seguiram o jantar na casa da minha filha foram, talvez, as mais silenciosas da minha vida. Mas não era um silêncio calmo. Era o tipo de silêncio que te aperta o peito e te faz sentir como se o mundo tivesse girado e te deixado para trás. Eu acordava todos os dias às 5h30, como tinha feito durante os meses em que mantive a padaria. Mas agora, em vez de sair para trabalhar, eu só sentava na beirada da cama, olhando o chão, ouvindo o som da rua acordando, os ônibus, os cachorros, as pessoas indo e vindo com algum propósito. Eu não tinha mais nenhum. Minha esposa, que antes acordava e me dava um beijo distraído antes de sair, passou a só murmurar um bom dia, sem sequer me olhar. E eu entendia. No fundo, ela nunca acreditou na padaria. A única coisa que ela queria era estabilidade. E eu entreguei instabilidade em troca de um sonho mal planejado. Eu tentava me distrair. Lavava a louça, passava pano na casa, ia ao mercado comprar pão, ironia das ironias, e voltava antes do meio-dia. A televisão ficava ligada o dia inteiro, mas eu não ouvia nada. Não conseguia me concentrar em um único programa. Não conseguia ler. Não conseguia dormir direito. Um dia, sentei com um caderno em branco e tentei anotar ideias. Nada veio. Nem uma linha. Era como se meu cérebro tivesse se desligado. Eu me perguntava todo dia: o que eu faço agora? E não tinha resposta. Porque o que me restava era só espera e vergonha. Recebi um telefonema do banco. Estava atrasado com o aluguel do antigo ponto. Mesmo tendo encerrado as atividades, ainda restava uma multa rescisória e 3 meses de aluguel que eu não consegui pagar. Conversei com o gerente. Ele foi educado, mas frio. Senhor Roberto, infelizmente o contrato não prevê exceções. Eu desliguei o telefone e chorei. Um choro silencioso, com a cabeça entre as mãos, sentado no chão da cozinha. Era a segunda vez na vida que eu chorava como um menino. A primeira tinha sido quando meu pai morreu, há mais de 30 anos. Para completar, o grupo da família no WhatsApp virou um campo minado. Antes, eu ainda participava de algumas conversas, mandava bom dia, mandava vídeo de receita. Depois do jantar, parei. E ninguém sentiu falta. Ninguém perguntou se eu estava bem. Nem minha filha. E talvez seja aqui que doa mais. Eu a vi nascer. Dei banho, contei histórias, fui a todas as reuniões da escola. Quando ela terminou a faculdade, fui o único que chorou de verdade na formatura. E agora, ela ria de mim na frente de todos, me chamando de fracasso. Eu ainda ouvia aquela palavra ecoando na cabeça. Fracasso. Como se minha vida inteira pudesse ser reduzida a um erro de cálculo e uma padaria falida. Tentei conversar com ela, uma vez. Liguei num domingo de manhã. Ela atendeu com voz seca. Oi, pai. Aconteceu alguma coisa? Não. Só queria ouvir tua voz. Saber como você tá. Silêncio do outro lado. Tô bem. Olha, tô meio ocupada agora. Depois a gente se fala, tá? Tá bom. Se cuida. Ela desligou. E eu fiquei com o telefone na mão por uns bons minutos, tentando entender em que momento a gente se perdeu. Naquela noite, sentei no quintal. Era inverno. Estava frio. Mas eu precisava pensar. E o que mais me doía era a dúvida. Será que ela sempre me viu assim? Um homem medíocre, sonhador demais, bobo demais? Ou será que foi só a raiva, a frustração, que a fez dizer aquilo? Porque se foi isso, se foi só a dor falando por ela, eu ainda poderia perdoar. Mas se ela realmente me via como alguém que não deveria sonhar, aí... não sei.
Minha esposa saiu no meio da semana para visitar a irmã em outra cidade. Disse que precisava de um tempo. Eu não impedi. No fundo, eu também precisava de um tempo. Mas ficar sozinho naquela casa me trouxe uma paz diferente. Um tipo de silêncio que, estranhamente, me fez começar a ouvir coisas que eu ignorava antes. Meus próprios pensamentos. E foi nesse silêncio que comecei a lembrar de uma coisa. A padaria pode ter fechado. O dinheiro pode ter acabado. Mas eu ainda estava aqui. Vivo. E mesmo que ninguém me visse mais como alguém relevante, eu ainda existia. E, de algum modo, aquilo precisava significar algo. Na última semana de julho, resolvi caminhar até a comunidade vizinha. Um lugar onde eu quase nunca ia. Só queria andar, espairecer. Mas o que encontrei lá mudou tudo. E é sobre isso que vou falar no próximo relato. Porque, às vezes, a vida só começa de verdade, depois do inverno mais longo. Já se passaram 3 meses desde que fechei a padaria, e, sinceramente, eu não sei como descrever esses dias sem cair na armadilha do exagero. Mas vou tentar, com a maior sinceridade que posso. Porque talvez, do outro lado da tela, alguém já tenha passado por algo parecido. E entenda o que é se sentir invisível. Durante 3 semanas, eu mal falei com alguém. Não por orgulho, por cansaço mesmo. Cansaço de explicar, de tentar justificar, de sorrir quando o que eu queria era desaparecer. Comecei a evitar os horários de maior movimento no bairro. Fazia compras só à noite. Caminhava pelas ruas com boné baixo, como se isso fosse me proteger do julgamento. Me afastei de tudo. Não atendia telefone, não respondia mensagens. A televisão era meu único companheiro, mas até ela começou a me fazer mal. Cada comercial de banco, cada reportagem sobre empreendedores de sucesso, cada notícia sobre inflação ou desemprego, me dava vontade de vomitar. Era como se o mundo estivesse me lembrando o tempo todo. Você tentou, você falhou, agora assuma. Minha esposa continuava na casa da irmã. Mandava mensagens curtas do tipo, tá tudo bem por aí? Eu respondia sim, e nada mais. A gente estava falando pouco, e quando falava, era por obrigação. A filha sumiu. Nem uma mensagem. Nem um pai tá vivo? O grupo da família seguia ativo, cheio de memes, receitas, piadas e vídeos de bom dia. Eu observava tudo em silêncio, como quem assiste a um filme de onde foi cortado. Foi num desses dias, em que a solidão parecia pesar mais do que nunca, que eu resolvi abrir uma gaveta antiga do guarda-roupa. Não procurava nada específico, só queria ocupar as mãos. No fundo, encontrei um caderno de capa dura, com folhas amareladas pelo tempo. Era meu caderno de anotações da juventude, diferente daquele onde eu havia desenhado a ideia da padaria. Esse aqui era mais íntimo, cheio de pensamentos, frases soltas, listas de músicas, trechos de livros que eu gostava. Ler aquelas páginas foi como conversar com uma versão minha que eu já tinha esquecido. Eu me vi ali, aos 20 e poucos anos, sonhando em viajar, em aprender francês, em abrir um projeto social na periferia. Eu tinha escrito isso. Criar um espaço na comunidade para ensinar panificação básica, incentivar o cooperativismo, dar ferramentas reais às pessoas. Eu tinha esquecido completamente disso, e foi como se algo acendesse em mim. Não foi uma euforia. Foi só uma lembrança de que, antes de tudo, eu queria ajudar. Não ser rico. Não virar empresário. Eu queria fazer algo que tivesse sentido. Algo que servisse. 2 dias depois, venci a inércia. Saí de casa pela manhã e caminhei até uma comunidade que ficava a uns 20 minutos de onde moro. Eu já conhecia o lugar, claro, mas sempre passei reto. A pé, tudo parece diferente. Mais humano, mais dolorido também. No meio da rua de terra batida, parei em frente a uma pequena venda. Lá dentro, uma senhora com um lenço no cabelo atendia 2 meninos pequenos, rindo, conversando. Me aproximei e pedi um café. Ela me olhou com curiosidade e perguntou: "O senhor é novo por aqui?" Conversei um pouco. Expliquei que só estava caminhando. Ela se apresentou. Dona Cláudia. Viúva, moradora da comunidade há mais de 20 anos, responsável por um grupo de apoio para mulheres em situação de vulnerabilidade. "A gente se ajuda como pode", ela disse. "Tem dia que é difícil, mas a gente não pode parar." Fiquei ali por mais de 1 hora. Ela me contou das dificuldades da região, da falta de oportunidades, da carência de espaços de formação, e sem entender bem porquê, me vi dizendo: "Sabe fazer pão, Dona Cláudia?" Ela riu. "Mais ou menos. Faço uns pãezinhos para vender no domingo, mas nunca aprendi de verdade." "Eu sei."
Quer dizer, aprendi há pouco tempo. Posso ensinar se quiser. Ela arregalou os olhos. Sério? Voltei para casa naquele dia com uma sensação que eu não sentia havia meses. Propósito. A cabeça ainda estava cheia de dúvidas, claro. Eu ainda não sabia o que ia fazer com a minha vida, nem como ia pagar as contas atrasadas. Mas, por algum motivo, aquele encontro mexeu comigo. No domingo seguinte, voltei com uma sacola de ingredientes, minha antiga receita de pão rústico e 2 aventais. Dona Cláudia reuniu 5 mulheres da comunidade. Fizemos pão juntas, entre risadas, erros e farinha voando. E no final, deu certo. O cheiro espalhou pela rua. Gente apareceu para ver, para provar, para comprar. Na semana seguinte, tinha o dobro de gente. Depois, mais ainda. Em menos de um mês, a coisa virou rotina. Toda quarta-feira, oficina de panificação. E aos domingos, feirinha local com os produtos. Era tudo pequeno, sem estrutura. Mas tinha algo ali que fazia sentido. Eu via nos olhos daquelas pessoas a mesma fome que um dia eu senti. Não só de comida, mas de valor, de pertencimento. Uma menina de 15 anos me disse: "Nunca ninguém ensinou nada pra gente. Só dizem que a gente vai acabar presa ou morta. Mas o senhor acredita." E eu chorei. Na frente dela. Sem vergonha. Porque pela primeira vez desde o fracasso da padaria, eu entendi que ainda podia fazer algo bom. Mesmo sem dinheiro. Mesmo sem título. Mesmo sem reconhecimento. Voltei a escrever no caderno. Passei noites pensando em formas de organizar aquilo, de transformar em algo maior. Comecei a estudar sobre cooperativas, sobre como formalizar um projeto. E cada novo aprendizado era uma fresta de luz na escuridão que tinha virado minha vida. Minha esposa voltou. E quando viu o que eu estava fazendo, não disse nada. Só me olhou diferente. Com respeito. Ficou ali, ao meu lado, um domingo inteiro, ajudando a organizar a feirinha. Quando fomos para casa, ela disse: "Você tá diferente. Tá. Vivo." E eu sorri. Não, eu ainda não tinha resolvido todos os meus problemas. Ainda tinha dívidas, ainda estava em reconstrução. Mas alguma coisa dentro de mim tinha mudado. Eu já não chorava mais por fracasso. Chorava por gratidão. E foi assim que, pouco a pouco, sem fazer barulho, eu voltei a existir. Eu não sei o momento exato em que aquilo deixou de ser só uma oficina de pão e virou algo maior. Talvez tenha sido naquele domingo em que, antes mesmo das 8 da manhã, já tinha gente esperando na frente da pequena cozinha comunitária que improvisamos no salão da igreja do bairro. Gente com as mãos vazias, mas os olhos cheios de vontade. Naquela manhã, chovia. Uma chuva fina, fria, que costumava afastar até os mais empenhados. Mas ali estavam elas. Mulheres, adolescentes, até 2 senhores de mais de 60 anos, com sacolas, blocos de anotações, sorrisos meio tímidos. "A aula vai ser hoje mesmo, seu Roberto?" me perguntaram. E eu disse sim, mesmo sem ter certeza se a farinha que eu tinha dava para todo mundo. Foi naquele dia que eu entendi. Não era mais sobre ensinar a fazer pão. Era sobre ensinar a acreditar. Começamos a organizar melhor as oficinas. Dividimos por temas: pão francês, integral, doce, aproveitamento de sobras, economia doméstica. Dona Cláudia virou meu braço direito. A filha dela, Aline, que era super tímida no início, começou a criar um perfil no Instagram para divulgar o projeto. No primeiro mês, tínhamos 130 seguidores. Em 2 meses, já passava de 1.000. Gente de outros bairros começou a mandar mensagem, querendo saber se podia participar. E a resposta era sempre sim. Porque naquela altura, eu já tinha entendido que o que a gente estava fazendo era mais do que ensinar receitas. Era dar um lugar às pessoas. Um lugar onde elas não fossem apenas números de um sistema que ignora quem nasce na margem. Um lugar onde elas fossem vistas. Recebi uma mensagem que me marcou profundamente. Era de uma jovem chamada Luana, 22 anos, mãe solo de 2 crianças. Ela escreveu: "Seu Roberto, queria te agradecer. Antes do projeto, eu vivia só de bico e me sentia inútil. Agora, eu acordo com um propósito. Eu e outras mães montamos um grupo para vender pães na feira. A gente tá conseguindo pagar o aluguel." Eu nunca imaginei que ia conseguir sorrir de novo. Li aquilo e chorei. Porque aquilo me dava uma certeza silenciosa de que, mesmo sem retorno financeiro direto, aquilo era sucesso. Não o tipo de sucesso que aparece em comerciais de TV, mas o tipo que transforma vidas em silêncio. E foi nesse silêncio que uma notícia inesperada chegou. Uma jornalista de um jornal local tinha ouvido falar do projeto. Ela me ligou, pediu para fazer uma matéria.
Eu relutei no começo. Não queria me expor, nem parecer que estava me promovendo. Mas ela insistiu. As pessoas precisam ouvir essas histórias. Precisam acreditar que é possível. Marcamos a entrevista num sábado de manhã. Ela veio, ouviu com atenção, conversou com os participantes, tirou fotos dos pães, da sala, dos rostos iluminados pelo forno aceso. Na semana seguinte, a matéria saiu com o título O Padeiro que Ensinou a Sonhar. Como um aposentado mudou a vida de uma comunidade com farinha e esperança. Eu não imaginava o que viria depois. A matéria viralizou. Foi compartilhada em páginas grandes da cidade. Gente começou a doar sacos de farinha, utensílios, até dinheiro, de forma espontânea. Uma empresa de equipamentos panificadores nos procurou e doou um forno novo. Outro grupo ofereceu ajuda com estrutura contábil para formalizar o projeto como cooperativa. Aquilo que nasceu de um fracasso pessoal estava ganhando forma de algo coletivo, vivo, pulsante. E foi nesse momento que recebi um e-mail. No título, Indicação para o Prêmio Municipal de Empreendedorismo Social, categoria Iniciativas Comunitárias. Eu achei que fosse trote. Quase deletei. Mas era real. Alguém, provavelmente da prefeitura, tinha lido a matéria e nos inscrito no prêmio. Eu estava na lista dos 5 finalistas. Fiquei paralisado por alguns minutos. Pensei em não ir. Achei que era demais. Mas a comunidade toda se mobilizou. Fizeram mutirão para me ajudar com os documentos. Fizeram vaquinha para alugar um terno decente. A Aline me ensinou como fazer um pitch. É tipo contar a história em 5 minutos, seu Roberto. Com coração, mas com clareza. Me preparei como nunca. Escrevi, ensaiei, reescrevi. E na véspera do evento fui cortar o cabelo em um salão da própria comunidade. A cabeleireira, uma mulher chamada Michele, me olhou pelo espelho e disse: O senhor vai ganhar. Mas mesmo que não ganhe, a gente já ganhou. O senhor fez a gente se ver. Aquilo me desmontou. Voltei para casa naquela noite com o coração cheio. Sentei no quintal, o mesmo onde meses antes eu chorei de vergonha. E agora, chorava por outro motivo. Gratidão, superação, orgulho. E pela primeira vez, pensei na minha filha. Me perguntei se ela sabia de tudo aquilo, se já tinha visto a matéria, se sentia algo, porque no fundo, apesar de tudo, eu ainda queria que ela visse, que ela soubesse. Na manhã da premiação, fui ao centro da cidade com 3 mulheres da comunidade. Entramos no auditório meio perdidos, meio encantados. Tinha gente importante ali, secretários, empresários, jornalistas. Quando me chamaram para falar, minhas pernas tremeram, mas me levantei. Contei a verdade, que a padaria falhou, que fui chamado de fracasso, que chorei, mas que no meio da dor, encontrei pessoas que me lembraram o que realmente importa, que não se trata de sucesso financeiro, mas de construir algo que faça sentido. No fim da apresentação, o auditório aplaudiu de pé. E eu vi, na plateia, minha filha. Ela estava ali, de pé, com os olhos marejados. Eu não sabia que ela viria, mas ela veio. O anúncio do vencedor veio minutos depois. E o prêmio de empreendedor do ano, na categoria Iniciativas Comunitárias, vai para Roberto Martins. Eu subi no palco. Peguei o microfone. E só disse: Obrigado, por me ensinarem o que significa não desistir. Aplausos, luzes. Mas o que mais me tocou foi o que veio depois. Quando desci do palco, ela, minha filha, me abraçou. E disse no meu ouvido: Pai, me perdoa. Eu errei. Eu me envergonho do que te disse. Mas hoje eu me orgulho de ser sua filha. E naquele abraço, tudo fez sentido. Na semana seguinte à premiação, minha vida mudou de novo. Mas de um jeito diferente dessa vez. Não era mais a ansiedade de quem sonha ou o medo de quem cai. Era um sentimento novo, raro, quase sagrado. Serenidade. Não ganhei fama nem dinheiro. Não teve manchete em rede nacional. Mas teve algo muito mais importante. Olhos nos olhos. Reconhecimento silencioso, genuíno, vindo das pessoas que viram minha queda e também assistiram à minha reconstrução. Isso não tem preço. Isso cura. Na segunda-feira após o prêmio, fui à comunidade como de costume. Mas ao chegar, encontrei algo que me paralisou. Na parede do espaço onde damos as oficinas, alguém havia pendurado uma faixa feita à mão. Nosso mestre padeiro, nosso orgulho. E abaixo dezenas de nomes assinados com caneta colorida. Eu fiquei ali, parado, tocando o tecido como se aquilo pudesse me provar que era real.
As crianças vieram correndo, sorrindo, pulando no meu colo. Mulheres me abraçaram. Uma delas me trouxe um vaso com flores. Para decorar sua casa, seu Roberto, porque o Senhor nos deu cor de novo. E eu chorei. Não era tristeza, era emoção pura. Era o tipo de lágrima que a gente sente quando finalmente entende que valeu a pena continuar. Minha esposa apareceu no fim da manhã, com um bolo de fubá e um sorriso calmo. Me olhou e disse: "Você se encontrou, né?" E eu respondi: "Acho que sim. Ou talvez eu tenha me construído de novo." Mas o momento mais inesperado e simbólico veio algumas semanas depois, num fim de tarde. Estava lavando as formas do dia, quando ouvi batidas na porta. Era minha filha, sozinha, sem o namorado, sem avisar, com um semblante que misturava vergonha, saudade e algo que eu não via havia muito tempo: ternura. "Pai, posso entrar?" Eu assenti, secando as mãos no avental. Ela entrou devagar, olhou em volta, como se estivesse conhecendo meu mundo pela primeira vez. Eu vi tudo. A matéria, o prêmio, os comentários. Fiquei em silêncio porque eu não sabia como te pedir perdão. Você já pediu. Aquele dia, no abraço. Aquilo foi tudo. Ela assentiu. Mas tinha algo mais. Eu também me senti fracassada, pai. Várias vezes. Só não contei. E quando você tentou, eu te julguei porque não consegui tentar nada. Você teve coragem. Eu não. Aquelas palavras foram como bálsamo, porque por anos eu carreguei a imagem de um pai que precisava ser forte, correto, estável. Mas ali, diante dela, descobri que meu maior gesto de amor talvez tenha sido mostrar minha vulnerabilidade e me levantar depois dela. Filha, a gente erra, a gente cai, mas ninguém devia dizer a outro ser humano que não merece sonhar, nem mesmo num momento de raiva. Ela abaixou os olhos, chorou em silêncio, e eu abracei. Forte, longo. Como um pai que reencontra a filha, mas também como um homem que volta a ser visto. A partir daí, ela passou a visitar o projeto. No início, só observava. Depois começou a ajudar na comunicação, na organização de eventos, na parte administrativa. Descobri que ela era boa nisso. E vi, com orgulho, como ela também estava se reconstruindo. Ao nosso jeito, cada um no seu tempo. Recebemos novos convites para palestras, workshops, até uma proposta de parceria com uma universidade local. Eu sempre aceitei com calma, sem euforia. Porque agora eu entendo. O valor do que a gente faz não está nos flashes, mas nos olhos de quem voltou a sorrir com um pão simples nas mãos. Hoje, aos 59 anos, eu durmo com o coração tranquilo. As dívidas foram sendo resolvidas, devagar. O nome foi limpo. O respeito foi reconquistado. Mas, acima de tudo, a minha identidade foi restaurada. Eu não sou mais apenas o homem que fracassou tentando abrir uma padaria. Sou o homem que, no meio da queda, estendeu a mão e construiu um caminho novo, junto com quem também nunca teve chance. Voltei a escrever no caderno. Mas agora, as páginas falam de planos, de cursos, de encontros com outras comunidades. Já não escrevo com medo de dar errado. Escrevo com fé de que, mesmo que não dê certo do jeito que imaginei, ainda vai valer a pena. Porque sonhar, hoje eu sei, não é um luxo. É uma necessidade. E toda vez que subo no pequeno palco improvisado do projeto para anunciar o começo de mais uma oficina, eu lembro da noite do prêmio. Lembro das luzes, da minha filha na plateia, do microfone na mão e, acima de tudo, lembro da frase que ressoou mais alto do que qualquer outra. Obrigado por me ensinarem o que significa não desistir. Porque desistir não é uma opção. Não para quem aprendeu que sonhar não precisa de permissão.